Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viverás eternamente. Nós estamos estudando esta lição. Jesus conforta os seus discípulos, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico. Vocês já conhecem o Pai, baseado no capítulo de João, capítulo 14, de 1 a 6. O que Jesus está ensinando ou falando, explicando, orientando o coração dos discípulos? Sobre conhecer a Ele e conhecer o Pai. Assim, nós vamos ver que há várias maneiras que giram por aí, que tendem a mostrar como conhecer a Deus, ou como conhecer a Cristo Jesus, ou como conhecer a fé. Por exemplo, a filosofia, ela apresenta o seguinte: ela apresenta 5 origens de nossas crenças e de nosso conhecimento. Ou seja, eu não sou filósofo, mas olhando para alguns filósofos, de como eles apresentam a relação de fé, de conhecimento com o ser humano, eles chegaram a alguns tópicos que mostram a origem das nossas crenças e do nosso conhecimento. Primeiro, o racionalismo, ou seja, uma das possíveis origens da nossa crença e do conhecimento é através do racionalismo, o raciocínio humano ou razão humana. Segundo, através do subjetivismo, intuição, instintos e desejos. Terceiro, através do empirismo, ou seja, através das experiências nossas, de outros testemunhos, outras experiências. Quarto, pragmatismo. O que funciona, o que é útil, o que é bem sucedido. Desta forma, nós vamos ver a origem das nossas crenças e do nosso conhecimento. E o último, fé ou autoritarismo. Testemunhos de outras pessoas que relatam as suas experiências e assim para promover a fé. E assim vemos a fé com o autoritarismo sendo algo que é imposto. E não é desta forma. A fé não é imposta. A fé não é autoritária. A fé é dom que vem de Deus. É Deus quem coloca isso em nosso coração. Desta forma, nós vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito de como conhecer a Deus e como conhecer a Cristo. A Bíblia ensina que somente pela revelação espiritual podemos ter acesso a Deus e aos seus ensinamentos. Ou seja, nós só vamos conhecer a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo através de uma revelação espiritual. E assim, esta revelação espiritual, ela vem diretamente do coração de Deus por meio dos seus ensinos para o coração do homem. E assim, esse conhecimento e esta revelação colocada em nosso coração, ela é aplicada pelo Espírito Santo. E assim nós entendemos e compreendemos quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o próprio Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, que está dizendo aqui, é o homem sem o conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus e o conhecimento do Espírito Santo. Então, ele não consegue aceitar as coisas que vêm de Deus
Porque o Espírito de Deus não está em seu coração para discernir espiritualmente a revelação de Deus. Então, nós precisamos desta revelação espiritual que vem diretamente de Deus para entendermos quem é Deus. Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é o Espírito Santo que é enviado por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a trindade pregada nas Escrituras Sagradas. E só por meio do Espírito Santo nós conseguimos compreender e entender a trindade. E assim entendermos o que é o plano da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O nosso conhecimento de Deus origina-se na revelação divina, na revelação do próprio Deus. E ele se revela através de duas maneiras, né? A revelação, ela se divide em duas maneiras. Revelação natural e revelação especial. A revelação natural, ela é revelada pela criação, por tudo aquilo que Deus criou. Então, quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a criação de Deus, nós entendemos que há um Deus que está por trás desta criação. E isso fica bem claro no Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos para a criação, nós vemos as obras de Deus, nós vemos a glória de Deus, nós vemos os feitos ou as obras das suas mãos. Então o homem é indesculpável de dizer que não conhece a Deus. Só de olhar para a criação nós temos o poder de Deus ao criar todas as coisas do nada. E assim ele se revela através da natureza. Por isso que nós falamos revelação natural. A segunda, a revelação especial ou escrita, ela é revelada pela palavra de Deus, escrita em tábuas. Quando Deus dá os 10 mandamentos escrita em tábuas para Moisés, ele estava escrevendo a sua revelação, ele estava se revelando ali por meio das suas leis ao coração do homem. Já no Novo Testamento, estas palavras, a palavra de Deus, ela é escrita em nosso coração, para que possamos entender e compreender isso. E Salmo 19 também apresenta esta revelação especial. Quando nós lemos o verso de número 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a revelação especial ou escrita é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. E esta palavra vem de encontro à real necessidade do ser humano, para ele conhecer quem é Deus. É por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele fala: examinais as Escrituras. É examinando as Escrituras que nós vamos aprender a respeito sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a respeito da nossa salvação. É estudando a palavra de Deus que nós vamos crescer, nós vamos ter maturidade espiritual. Na conversa de Jesus com os discípulos, Jesus quer mostrar para eles quem ele é. Quem é o Pai? Então conhecer a ele é conhecer o Pai. Conhecer o Pai é conhecer a Cristo. E isso fica bem claro. Jesus conversa com os discípulos sobre o conhecimento que eles tinham da sua pessoa. Após 3 anos de convivência, Jesus quer saber se eles conheceram ele de fato e de verdade. Se eles conheceram o Pai por meio dele. Conhecer ele, Jesus Cristo, é conhecer o Pai. Jesus afirma que pelo fato de ele e o Pai serem um, é impossível alguém conhecê-lo sem conhecer o Pai. Conhecendo a Cristo, conhece a Deus. E conhecendo a Deus,
nós vamos conhecer a Cristo. E isso fica bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mas como tem visto, se a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, e nós vamos ver isso daqui a pouco? Como tem visto? Porque quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Conhecer a Ele é conhecer o Pai. O verbo conhecer é usado no duplo sentido. Conhecer por informação e pela experiência de relacionamento. Então nós conhecemos através das Escrituras e através da experiência de um relacionamento, através da leitura da palavra de Deus, através da oração e através daquilo que Deus opera em nossa vida. A mudança que Ele opera em nosso coração, a mudança que Ele opera em todo o nosso ser. Isto é uma experiência de relacionamento. Em 1 João capítulo 1, verso 1, João escreve: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está falando a respeito de Jesus. Ele ouviu, ele viu com os próprios olhos e as suas mãos o tocaram. Esta é a experiência. Esta é o conhecimento de ouvir e de ter uma experiência de relacionamento. Segundo, eu sou a revelação perfeita e pessoal de Deus. Jesus, ele apresenta isso para os seus discípulos. Por quê? Porque Filipe, ele cobrou a Jesus. Jesus, ele foi cobrado por Filipe. Ou seja, ele diz, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. João capítulo 14, verso 8. Então Jesus no verso 7, ele fala assim, você já tem visto. Aí ele fala, então me mostra o Pai, isso nos basta. A Bíblia ensina que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Isso foi falado para Moisés em Êxodo, capítulo 33, verso 20. Moisés pede para ver a Deus. E Deus fala que era impossível de qualquer homem ver a ele. E acrescenta, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, queridos, a Bíblia ensina que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. O ensino do Novo Testamento ensina que ninguém jamais viu a Deus e nem sua forma, porque Jesus é a revelação perfeita e pessoal do próprio Pai. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Mas aqui, em João capítulo 1, verso 18, ele fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É quem o revelou por quê? Porque Cristo é a própria revelação perfeita e pessoal do próprio Pai. Então, Jesus é quem revela o próprio Pai através de si mesmo. E tudo que Jesus falava e fazia, apontava para o Pai. Todas as obras de Jesus, ele não usurpa o direito. Antes, ele aponta para o Pai. O Pai que me enviou, o Pai que colocou as palavras para aquilo que eu pudesse falar. Tudo é a manifestação da glória de Deus. Terceiro, a fé é o fundamento para crer em Jesus e crer em Deus. Jesus afirma que o verdadeiro conhecimento dele fundamenta-se na fé. João capítulo 14, verso 10 e 11. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim.
crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, o Pai enviou para falar aquilo que ele deveria falar, as palavras que ele enviou, e a fazer as obras que o Pai também realiza as mesmas obras, e ele realiza as mesmas. Jesus encoraja os discípulos a continuarem crendo na sua divindade, em suas palavras e em suas obras, pois tudo procede e revela o Pai. Tudo procede diretamente do coração do Pai e tudo revela o coração do Pai e a sua vontade, por meio de Cristo Jesus e por meio da sua palavra. Em João capítulo 10, versos 37 e 38, Jesus já havia dito isso. Ele diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E assim, queridos, nós vamos entender que Jesus Cristo, ele realizou tudo que o Pai pediu para realizar. Ele falou tudo aquilo que o Pai pediu que ele falasse. E ele se apresentou como a própria essência do Pai. Deus é amor e Jesus é amor. Os cristãos de hoje não viram a Jesus pessoalmente, mas podem ver Cristo e suas obras na sua palavra. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé disse que só creria que Jesus ressuscitou se tocasse nas suas chagas. Jesus aparece para ele e diz: toque. E ele diz que estava crendo. E ele diz: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos os mais felizes porque não vimos a Jesus, mas cremos em Jesus por causa da sua palavra e por causa do testemunho de vida de outros servos do Senhor que viveram a mesma experiência de conhecer a Cristo de fato e de verdade. Não precisamos ficar perturbados, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no controle de tudo, estão no controle das nossas vidas, está no controle daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por ele é salvo mediante a fé. O que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que a filosofia apresenta 5 origens da nossa fé, que possam ser, mas a Bíblia ensina que nós só vamos ter fé e crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo através da revelação espiritual divina. E essa revelação espiritual e divina é feita através da revelação natural, da criação de Deus e através das Escrituras, através da própria lei de Deus. Jesus conversa com seus discípulos e mostra o que é conhecer a Ele e é conhecer o Pai. Conhecer a Ele, conhecer o Pai, conhecer que Ele é a revelação perfeita e pessoal de Deus, conhecer que a fé é o fundamento para crer em Jesus e crer que Deus é o Senhor, é o Criador e é o Pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, buscamos a Tua Palavra e queremos entender e compreender a Tua Palavra, para conhecer e ter esta experiência de fato e de verdade com o Senhor, para sermos salvos. Trabalhe isso em nosso coração, ó Pai. Traga crescimento, fortalecimento, para que possamos caminhar no caminho que é Jesus, na verdade que é Jesus, na vida que Ele tem para nos dar, a vida eterna. Trabalhe em cada coração por meio do Teu Espírito Santo, aonde nós não podemos entrar, mas o Teu Espírito Santo pode, e aplicar esta palavra para que todos aqueles que creem em Cristo Jesus sejam salvos pela fé. Coloque a Tua mão sobre todos os casais, sobre todas as famílias, sobre todos os enfermos.
restaurando, curando e libertando de todo mal. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.